sequência ao passo a passo de pontos básicos, hoje vamos para o nosso segundo ponto básico, que é o ponto baixo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Beth Seite e esse é o meu canal Beth Seite Crochê. Já se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá? Primeiro, eu gostaria de te mostrar qual é o símbolo do ponto baixo. Isso vai te ajudar a seguir gráficos no futuro. No vídeo anterior, a gente conheceu o símbolo da corrente. O ponto baixo é uma cruzinha ou um X. A abreviatura PB. Ponto baixo. Linha e agulha na mão. Eu estou aqui com o fio número 4, barroco, e uma agulha de 3 milímetros. Lembre que no vídeo anterior eu comentei que os rótulos dos novelos constam uma variação de agulha. No caso do fio número 4, consta uma variação de agulha de 2,5 milímetros a 3,5 milímetros. Eu escolhi aqui, ó, uma agulha de 3 milímetros. Vamos começar. Primeiro, eu vou fazer o nozinho inicial e vou fazer aqui umas 15 correntes. Lembre que o passo a passo da correntinha, ela tá no vídeo anterior. Dez, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos supor que você vai fazer um trabalho que você medindo aí na fita métrica mesmo, né? Precisa de 15 correntinhas. Para iniciar o ponto baixo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma correntinha adicional, né? Lembre que até aqui é a 15ª correntinha e essa aqui é a correntinha adicional. Você vai pegar a agulha, vai inserir nessa 15ª correntinha, né? Aqui é adicional, aqui é a 15ª. A correntinha, ela tem essa alcinha aqui, ó, duas alcinhas. Nós vamos pegar na alcinha de cima. Vamos inserir a agulha nessa alcinha de cima. Já passar a agulha por baixo do fio que vem do novelo. Puxar esse fio com a garrinha por dentro da alcinha da corrente. Deixando aqui, ó, duas alcinhas na agulha. Novamente, eu vou passar a agulha por baixo do fio que vem do novelo, puxar esse fio com a garrinha de uma única vez por dentro dessas duas alcinhas, agora deixando apenas uma alcinha na agulha. Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo. Novamente, vamos aqui, ó, na correntinha, na 14ª, né? A penúltima, inserimos a agulha na alcinha de cima da corrente. Já passamos a agulha por baixo do fio, puxamos esse fio com a garrinha por dentro da alcinha da corrente, deixando duas alcinhas na agulha. Novamente, passamos a agulha por baixo do fio que vem do novelo, puxamos esse fio com a garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas, deixando agora apenas uma alcinha na agulha. Mais uma vez, inserimos a agulha na alcinha de cima da corrente. Já passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio com a garrinha por dentro da alcinha da corrente, deixando duas alcinhas na agulha. Novamente, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio com a garrinha por dentro dessas duas alcinhas de uma única vez, deixando agora apenas uma alcinha na corrente. Novamente, inserimos a agulha na alcinha da corrente, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio com a garrinha por dentro da corrente, deixando duas alcinhas na agulha.
Novamente, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio com a garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas, deixando agora apenas uma alcinha na agulha. E assim vamos fazendo, corrente após corrente. Agora chegamos no final, vamos fazer da mesma forma. Inserir a agulha na alcinha de cima da corrente, passar a agulha por baixo do fio, puxar esse fio com a garrinha por dentro da alcinha, deixando duas alcinhas na corrente. Passamos novamente a agulha por baixo do fio, puxamos esse fio com a garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas, e agora deixando apenas uma alcinha na agulha. Agora, na última correntinha, inserimos a agulha na alcinha de cima da corrente, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos esse fio com a garrinha por dentro da alcinha da corrente, deixando duas alcinhas na agulha. Passamos novamente a agulha por baixo do fio, puxamos esse fio com a garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas, e agora deixando apenas uma alcinha na agulha. Observe que aqui é aquele nozinho inicial, não vamos fazer nada com ele, vamos deixar ele aqui quietinho. Deixa eu puxar o trabalho para não desmanchar. Gostaria de mostrar aqui, ó, cada ponto baixo, ele forma um Vzinho. Da mesma forma também, o ponto baixo, ele forma essas correntinhas aqui, ó, na parte superior. Da mesma forma que aquelas correntinhas iniciais, né, do trabalho. Então, eu fiz 15 correntinhas iniciais. Então, aqui precisa ter 15 pontos baixos. Eu posso contar tanto aqui pelos Vzinhos, como também aqui, ó, pelas correntinhas aqui em cima. Vamos contar por aqui. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª. Então, tá tudo certinho. Nós temos aqui, ó, 15 pontos baixos, da mesma forma que as 15 correntinhas iniciais. Agora, eu vou te mostrar como é que a gente vira o trabalho para ir para a segunda carreira de pontos baixos. Geralmente, a gente vira assim, ó, por cima. Por cima. Por que por cima? Porque a linha, ela permanece aqui, ó, no meu dedo indicador, que aí eu continuo fazendo o trabalho da mesma forma. Quando eu viro por baixo, ó, quando eu viro por baixo, a linha, ela fica aqui, ó, na frente do trabalho atrapalhando. Então, a sugestão é sempre estar fazendo o quê? Virando aqui, ó, por cima. Vamos lá. E agora, para a segunda carreira de pontos baixos, o que eu faço? Eu já insiro a agulha aqui, ó, pegando essas duas alcinhas aqui, ó, dessa correntinha aqui, ó, da carreira anterior que se formou. Então, já tá aqui, ó, uma alcinha na agulha. Eu vou inserir essa agulha, ó, pegando essas duas alcinhas da correntinha da carreira anterior. Já passo a agulha por baixo do fio, puxo o fio com a garrinha por dentro aqui, né, das alcinhas da carreira anterior, deixando duas alcinhas na agulha. Novamente, passo a agulha por baixo do fio, puxo esse fio com a garrinha de uma única vez por dentro aqui das duas alcinhas, deixando agora apenas uma alcinha na agulha. E aqui a gente formou o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Novamente, vamos inserir a agulha aqui, ó, pegando, ó, as duas alcinhas da correntinha que se formou na carreira anterior. Já vamos inserir a agulha por baixo do fio, puxar esse fio com a garrinha por dentro, né, das correntinhas da carreira anterior, deixando aqui duas alcinhas na agulha. Passamos novamente a agulha por baixo do fio, puxamos o fio com a garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas, formando aqui o nosso segundo ponto baixo da segunda carreira. Novamente, inserimos a agulha nas duas alcinhas da correntinha da carreira anterior, já passamos a agulha por baixo do fio, puxamos esse fio com a garrinha por dentro, né, das alcinhas da carreira anterior, deixando duas alcinhas na agulha.
Passamos novamente a agulha por baixo do fio, puxamos o fio por dentro das duas alcinhas e deixando agora apenas uma alcinha na agulha. Esse aqui é o terceiro ponto baixo da segunda carreira. E assim vamos fazendo, inserindo a agulha nas duas alcinhas da correntinha anterior, deixando aqui, ó, duas alcinhas na agulha, passando novamente a agulha por baixo do fio, puxando o fio de uma única vez por dentro das duas alcinhas, deixando agora apenas uma alcinha na agulha. Mais uma vez, inserimos a agulha nas alcinhas aqui, nas duas alcinhas da correntinha da carreira anterior, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio com a garrinha por dentro das alcinhas da carreira anterior, deixando duas alcinhas na agulha. Novamente, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio com a garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas. E assim vamos fazendo. Chegamos novamente ao final da segunda carreira e vamos fazer da mesma forma. Inserimos a agulha nas duas alcinhas da corrente que se formou na carreira anterior, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio pela garrinha por dentro das alcinhas da corrente, deixando duas alcinhas na agulha. Novamente, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio pela garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas. E agora, deixando apenas uma alcinha na agulha. Aqui na última correntinha, inserimos a agulha pegando as duas alcinhas da corrente que se formou na carreira de ponto baixo anterior, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos esse fio com a garrinha por dentro das alcinhas da corrente, deixando duas alcinhas na agulha. Passamos novamente a agulha por baixo do fio, puxamos o fio pela garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas. E agora, deixando apenas uma alcinha na agulha. Viramos o trabalho pela frente e começamos novamente agora a terceira carreira, inserindo a agulha nas duas alcinhas da corrente da carreira anterior, passando a agulha por baixo do fio, puxando o fio pela garrinha de uma única vez por dentro, né, das alcinhas da corrente, deixando duas alcinhas na agulha. Passando novamente a agulha por baixo do fio, puxando o fio pela garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas. E aqui formamos o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Inserimos novamente a agulha aqui, ó, nas duas alcinhas da corrente da carreira anterior, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio pela garrinha, deixando duas alcinhas na agulha. Novamente, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio pela garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas. E agora, deixando apenas uma alcinha na agulha, formando o segundo ponto baixo da terceira carreira. Mais uma vez, inserimos a agulha pegando as duas alcinhas da corrente da carreira anterior, passamos a agulha por baixo do fio, puxamos o fio pela garrinha, deixando duas alcinhas na agulha. Passamos novamente a agulha por baixo do fio, puxamos o fio pela garrinha de uma única vez por dentro das duas alcinhas. E aqui já com várias carreiras do ponto baixo para você visualizar como o ponto baixo é bonito. E com ele já é possível fazer várias outras peças, como suplá, cachepô e bolsas. Mais à frente a gente vai ter oportunidade de estar mostrando essas peças. E o vídeo de hoje foi sobre o ponto básico, ponto baixo. Se esse vídeo te ajudou, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E o próximo vídeo será do meio ponto alto. Obrigada!